Pode ser para a igreja. Amém. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, né? Aleluia. Cada vez mais buscando a presença de Deus, para que a bênção do Senhor venha sobre nossas vidas. O tema hoje é bênção e maldição. Eu trouxe praticamente 2 tópicos. Gênesis 3, primeiro versículo. Ora, a serpente mais astuta do que todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse: não coma do fruto da árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele e nem tocar nele, para que não venha a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comer, os seus olhos vocês abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Amém? Amém. Eu quero não ler muito, porque eu quero ir explicando. Eu vejo aqui que a parte, foi aí que começou a parte de bênção e maldição, pela ordem de Deus. Na verdade, não importa qual fruto que é, né? Nomearam a maçã, né? Porque a maçã é desejável, mas tem outras frutas que são desejáveis também. Mas na verdade o que importa é o que Deus falou, né? Não coma desta fruta. Então, se ele falou não coma dessa fruta, é dessa fruta que não devemos comer. Mas o que eu quero focar é que a serpente, o diabo, ele tomou a serpente, veio e falou com a Eva. Então a Eva desejou a fruta, pegou a fruta, não era nem para tocar. Ela desejou a fruta, pegou a fruta, comeu da fruta, levou para o marido, deu para o marido comer, e assim veio a maldição sobre eles. Eles pecaram contra Deus a respeito dessa ordem. Eu vejo assim que na parábola do semeador, Mateus 13, aqui nós vemos aqui a parte da lei da semeadura. São 4 tipos de semente: um que cai na beira do caminho, outro que cai entre pedregais, outro que cai nos espinhos, e outro que cai em terra boa. Então nós temos 4 tipos, ou seja, de 100% semeado, 25% apenas ela aceita a palavra. Então por quê? Justamente por causa do inimigo, que quando a palavra está sendo pregada, é Deus falando, é Deus usando a boca do pregador sobre a palavra. E quando o inimigo vem e começa a tirar a semente, ele começa a espalhar contenda ou dúvidas no coração das pessoas. Você pode ver que quando tem um pregador pregando, sempre tem um conversando com o outro assim, às vezes até sobre a palavra que está sendo pregada. Não, eu não vejo assim. Não é também assim, né? Então a gente vê que há um confronto quando a palavra está sendo semeada, que tanto o inimigo, como o inimigo está agindo de uma maneira diferente, de uma criança que bagunça e tira a atenção, ou de um adulto que tira a atenção do outro que está prestando atenção. Mas também não é assim. Ele está falando isso, mas não é assim. É que ele não procura saber se é daquele jeito ou não, entendeu? Ele podia ter repreendido a mulher, né? Porque, por exemplo, quando eu estou em casa, eu acho que isso aí é a obrigação de todos os homens da casa. A partir do momento que você é o homem da casa, você
é servo do Senhor, se uma esposa ou um filho fala alguma coisa distorcida, a gente já corrige. Então a gente já avisa, ó, não faça isso, porque isso é abominável, né? Isso é abominável diante do Senhor. Então você saiba disso, que falar essa frase não é bom. Hoje eu estava fazendo um serviço lá no Aruan, e o rapaz falou uma frase lá, a primeira vez que eu vi o rapaz, eu falei, não fale essa frase, moço, essa frase não é boa, entendeu? Então, aí ele pegou, entrou para dentro, tudo, né? Eu falei assim, pensei comigo, falei, nunca vi o cara e corrigi o cara, mas eu acho que pelo menos eu já semeei uma semente, né? Semeei uma semente, não fala essa frase significa isso. É que nem tem muitas pessoas que falam para o seu filho, oh, esse menino é um danado mesmo. Danado significa condenado ao inferno. Então quem não sabe, tudo bem, mas depois que sabe é outra coisa. Então nós temos que avisar as pessoas o caminho que ela está indo. Moleque. Então eu vejo assim que todas as vezes que nós fazemos algo para Deus, o diabo vai se apresentar. Jesus, quando ele foi tentado, né? Ele não estava com fome? Olha só, Jesus estava com fome. Então o que o diabo falou para ele? Se você é filho de Deus mesmo, transforma essas pedras em pães. Qual que é o motivo? Porque são praticamente dois. Ele transformar a pedra em pães e ele ter desejo de comer, ou obedecer a ele. Se Jesus transformasse as pedras em pães só para mostrar para ele que ele é o Filho de Deus, ele estaria obedecendo Satanás. Então o que o diabo quer? É que nós obedecemos ele. Quando nós vamos fazer alguma coisa e vai ter o chifrudo de um lado e o anjinho do outro, como diz no desenho, né, que a gente assistia antigamente. Então vai ter sempre o sopro, não faça isso, não é desse jeito, é desse jeito. Então o que a Bíblia fala sobre aquilo ali que a gente está fazendo? Se a Bíblia condena, é pecado, né? Então nós temos que ter entendimento. Que nem eu vi um pregador falando assim, pastor, é pecado fazer isso? Ele fala assim, ó, se é pecado eu não sei, mas a Bíblia diz que é. Pastor, eu posso fazer isso? Bom, poder você pode, mas a Bíblia fala que não pode. Então nós temos a Bíblia que nos ensina. Nós somos usados, as pessoas são usadas para falar na igreja, mas para falar com pessoas que não entendem muito da Bíblia, porque um pouco da Bíblia que a pessoa entende, ela já sabe que é pecado. Ela sabe que é pecado. Então o que Jesus disse? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, né? Então quer dizer, Jesus sempre debatendo, e a gente sempre tem que debater mesmo o erro, né? Deixa eu só para não ficar nas minhas palavras, mas lá em Gênesis, no capítulo 8, versículo 16, está falando que Deus colocou uma tampa, nem não é uma coisa, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, de toda a árvore comerás livremente, mas a árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. No dia que dela comeres, certamente morrerás. A árvore da ciência do conhecimento do bem e do mal, mas existiam duas árvores, essa do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. São duas árvores, uma separada da outra, não é a mesma árvore, são duas árvores. Então, se o homem, porque sempre Deus fez o homem como cabeça, a mulher não é a cauda não, a mulher é a disjuntora, sempre do lado. Tudo que Deus fala para uma família, fala para o homem, porque é o homem que é o cabeça. Então está incumbido nós falar com a esposa, ó, não faça isso, Deus não se agrada. A mulher pode até dar uma, né,
porque a mulher ganhou tanto ibope nesse mundo, que às vezes passa até do limite. Mas o homem é o cabeça da casa, é o homem que dá a última palavra dentro de casa, né? Se o pastor discordar, pode falar, tá, pastor? É por amor, né? Eu sei dividir o homem e a mulher, como diz o apóstolo Paulo, mulher, seja submissa aos vossos maridos, mas também colocam uma parte muito forte para o homem. Homem, ama a tua esposa. Então a mulher tem prazer de ser submissa ao marido, porque ele ama ela. Então o amor do marido com a submissão da esposa se torna uma carne só. Então a ordem é dada para o homem da casa, né? Quem dá a última palavra é o homem, sem ser machista, né, pastor? Não precisa nem mandar. A louça não precisa nem mandar, porque eu já lavo louça, faço café, eu já faço tudo. Eu não tenho esse problema, porque eu faço tudo dentro de casa. A mulher chega, não tem um copo na pia para lavar, o cafezinho está pronto, então fica tudo em cima. Você lava, mas não enxuga, né? Enxuga também. Não, eu coloco no coisinha lá, né? Mas eu não gosto de louças assim, um monte de louça assim, eu sempre enxugo e já guardo, né? Porque eu não gosto não, porque fica muito bagunça. Mas, vamos lá. Jesus poderia, se eu não completar a mensagem, vai demorar o pastor pregar. Jesus poderia aceitar a proposta do diabo, pois estava com fome. Mas por detrás de fazer as pedras transformarem em pão, Jesus estaria obedecendo a Satanás. Essas são as minhas palavras aqui. Então os olhos de ambos se abriram, no versículo 7. Percebendo que estava nu, costuraram folhas de figueira e fizeram uma cinta para si. Ao ouvires a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, a hora que falou andava no jardim, eu fiquei assim meio, falei, nossa, Deus desceu e foi andando, né? E ele acho que não veio no tamanho certo não, acho que ele diminuiu um pouquinho para poder andar, né? Porque como que vai andar na terra, né? Se só o pé dele já cobre a terra. Eu fiquei pensando, falei, acho que Deus ele tem os tamanhos que ele quer, né? Para passear no jardim. Aí se esconderam atrás da árvore do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: aonde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo. Aí ele falou, Deus perguntou para ele: quem disse para você que você estava nu? Você comeu da árvore a qual ordenei que não comesse? Olha só, Deus já sabia, né? Lógico. Me faz lembrar a passagem de Sansão, em Juízes 16, do 4 ao 22, Sansão brincando com o pecado. O inimigo vem ali em forma da Dalila, em forma de mulher bela, e vem e coloca empecilho, ela chega, o diabo usando a mulher para distorcer o caminho do homem com sua esposa, por exemplo, né? A gente está bem na presença do Senhor, pregando, louvando, e de repente parece uma mulher entrando no meio e ainda joga os chavecos, né? Aqui eu vejo que ela jogou, falando assim: fala para mim o que consiste a sua força. Ali que mora aquela frase que eu falei para o senhor daquele dia lá, em que consiste a tua força? Eu se mexer comigo nessa parte, ou nessa parte, ou nessa parte, eu fico furioso. Se me chamar de, que nem tinha na firma onde eu trabalhava, tinha que tinha o apelido de jacaré, que ele tinha um dente para cá. E aí quando eu entrei na firma, pediram para mim lá na máquina do jacaré, pedir uma broca para ele.
Eu cheguei lá e falei: quem que é o jacaré? Para que eu falei? Quem falou isso para você? Eu falei: desculpa, eu estou começando hoje, eu não sei quem é quem aqui, me perdoa aí. Não, eu falei: foi ele lá, ué. Aí foi lá tirar satisfação. Então quer dizer, qual que era o ponto fraco dele? Ser chamado de jacaré. Então o que o inimigo vai fazer para atrapalhar a vida dele? Chamar de jacaré. Meu ponto fraco é quando eu vejo alguém beber uma cervejinha, eu fico fraco, me dá vontade. O que o diabo vai usar para poder atacar ele? A cervejinha. Eu não posso alguém jogar uma fumaça na minha cara de cigarro, me dá vontade de fumar. O que vai fazer? Vai jogar a fumaça. Então nós não podemos falar, embora somos falhos e pecadores, mas não devemos falar nossa fraqueza, para que o inimigo não use. Porque tem pessoas na igreja que são servos de Deus, temente a Deus, você pode falar quase tudo para ele, que ele guarda segredo e ora por você. Agora tem pessoa que, se você falar para ele uma coisa, toda a igreja vai ficar sabendo, porque ele conta para um, para outro, para um, para outro. Então acaba atrapalhando a vida da pessoa. Então é dessa maneira que, e aí quando todo mundo, a igreja, todo mundo está sabendo que o ponto fraco dele é aquele, o que ele vai fazer? Sair da igreja, porque ele vai ficar envergonhado. Então olha para você ver a dimensão que é de a gente dar lugar para essas palavras e essas coisas. Ele foi mentindo para ela: se você amarrar, não sei o que, se você amarrar, e foi mentindo, e acabou se enfiando nessa loucura aí. E olha só o fim dele, né? Cortaram o cabelo dele, perdeu a força. A força estava no cabelo? Não, estava na vida dele com Deus. Ele era nazireu desde nascença. Era o cabelo? Não, simbolicamente era o cabelo, porque foi consagrado a Deus. Então quando ele falou, ele já se entregou o seu ponto fraco, que era aquilo. Aí ele pegou e foi cortado o seu cabelo, perdeu a força, foi furado os 2 olhos dele, foi colocado ao ridículo, foi entre 2 pilastras, foi colocado lá para eles fazer festa e zombar, ficou como, zombando, até que ele foi se apegando com Deus, o cabelo foi crescendo, ou seja, ele foi se reconciliando com o Senhor, viu que pecou, não sei o que, me perdoa, me dá mais uma força, me dá mais uma chance, e foi dando. Aí veio a força dele de novo. Amém, gente? Eu vou até esquecer essa outra parte aqui, eu vou entrar nessa parte da língua, que essa parte da língua eu consegui. Tiago 3, versículo 6, diz assim, não, é logo no primeiro versículo, perdão, não. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que recebemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavras, esse tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que sendo tão grande e levada por impetuoso vento, se viram como um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que os governa. Amém. E aqui, observação aqui que eu coloquei. Eu pergunto, qual lado você quer ir? Pois a decisão está em nossa boca, e não adianta culpar ninguém, pois sabemos que somos nós o culpado. A Lamentação de Jeremias também fala, 3:39, do que se queixa o homem, se queixa dos seus próprios deleites, dos próprios pecados. Então nós somos o culpado disso tudo. Quando eu falei do leme, o leme
aqui está sendo comparado com a língua. Comparado com a língua. Então está falando para nós. Se a língua é como o leme que direciona, o leme direciona o navio, o barco, e a língua direciona a minha vida, então eu tenho que saber o que falar, o que dizer, para que a minha vida seja caminhada para um lado certo. Vai depender como eu uso a minha boca, que eu vou direcionar a minha vida. Se você é um ignorante, fala uma palavra assim, comigo é assim, sempre vai ter problemas no caminho. Quando, por exemplo, uma esposa está nervosa, ou um esposo está nervoso, a mulher se direciona para um caminho, você tem que ser a bênção de Deus na sua vida e falando, olha, não é por esse caminho. Então você está sendo um leme, você está conduzindo, né, a tua família sobre uma reta justiça. Está entendendo? Está dando para entender? É isso, pastor? A decisão que tomamos será o nosso futuro. A decisão nossa é o nosso futuro. Aquilo que nós decidimos hoje vai vir amanhã. Eu vi um pastor falando assim que ele ia fazer uma oratória no lugar onde as pessoas estavam se formando advogado, médico, não sei o que e tal. Ele falou assim que o médico foi dar uma palavra lá na frente de todos e falou assim: oi gente, a gente está sendo formado, mas o nosso país é uma negação, nós não vamos ter um bom salário, nós não vamos ter isso, nós não vamos ter isso, as pessoas vão falar mal disso, a pessoa não sei o que, e falou um monte de coisa. Ele já maldiz, ele estava se formando e já estava falando a trajetória dele, que ia ser uma negação. Aí quando aquele pastor, que convidaram ele para poder dar uma saudação lá, o pastor chegou e falou para o amigo dele que estava sendo formado também, falou assim: você vai ser um bom advogado, você vai ter muita gente para você advogar, você vai ser uma bênção, você vai ter muita alegria no seu caminhar, e você vai ser uma bênção, e todas as causas que você pegar, você vai ganhar. E falou assim, e depois de alguns anos, aquele médico que falou que ia ser uma desgraça a vida dele, realmente foi uma desgraça na vida dele, porque ele já começou a vida dele se desgraçando ele mesmo, e o outro foi a bem-aventurado. Por quê? Porque a bênção do Senhor ficou sobre ele, porque foi profetizada a bênção sobre a vida dele. Em Deuteronômio 30:15 diz assim, quer ler, pastor? Vê aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje que ames o Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e que guardes os seus mandamentos, e os seus estatutos, os seus juízos, para que vivais e te multipliqueis, que o Senhor teu Deus te abençoe na terra, a qual passa a possuir. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos e fores seduzidos para te inclinares a outros deuses e os servires, então eu te denuncio hoje que certamente perecerás, não prolongarás os dias da terra a que vais passando o Jordão, para que entrando nela a possuas. Os céus e a terra tomam hoje por testemunho contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz, e te chegando-se a Ele, pois Ele é a tua vida e a longura dos seus dias,
para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaque, a Jacó, que lhe havia de dar. Amém. Está vendo aí? Todas as vezes que Deus fala, que é pregada a palavra, Ele está dando uma oportunidade para a gente. Vê-se que hoje tenho proposto a bênção e a maldição, a morte e a vida. Aí fala assim, escolha a vida. Ele ainda dá um palpite ainda, né? Primeiro ele ordena, hoje eu te ordeno, né, que ameis o Senhor, tal. Só que depois ele fala, escolha a vida, para que viva tu e a tua casa, a tua descendência, né, amando o Senhor, buscando o Senhor. Então ele dá para nós um palpite ainda por cima, para que nós não desviamos, para que nós não inclinamos os nossos ouvidos aos deuses, para que nós não vamos servir Ele. Então eu declaro hoje que certamente perecereis e não prolongareis o dia na terra que vais passando o Jordão, para que entre nela e possua. Deus, Ele não dá o que prometeu se a gente não obedecer. A benção, que nem diz Deuteronômio 28, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, e tendo cuidado para guardar todos os mandamentos que hoje o Senhor te ordena, todas as bênçãos virão sobre vocês. Eu estava vendo lá, que são 55 versículos de maldição. Eu vi, parece que é 55, eu marquei, mas eu não lembro aonde. 28, do 1 ao 14, fala sobre bênçãos, que será bendito. E depois disso, vai até os 68, eu acho, de palavra de maldição, que se você não cumprir aquilo ali, maldito será. Então, a gente está rodeado de maldição, gente. Então, a gente que escolhe. O que você quer? Quer beber? Fumar? Se drogar? Quer falar palavrão? Quer viver dissolutamente? É você que escolhe. Deus, Ele fala, eu prefiro que vocês me busquem, faça a minha vontade, mas se você não fizer, então eu declaro para vocês hoje que esses bens que eu falei para vocês que ia te dar, você não vai ter. Então a nossa decisão é muito importante. O Salmo de 140, Davi, ele fala assim: livra-me, Senhor, dos homens maus, guarda-me dos homens violentos, que pensam o mal no coração, continuamente se ajuntam para a guerra, acusam as línguas como a serpente, e o veneno das víboras está debaixo dos seus lábios. Guarda-me, Senhor, ó Senhor, das mãos dos ímpios, guarda-me da mão dos homens violentos, dos quais procuram transformar os meus passos. Olha só, as pessoas procuram sempre transformar os nossos passos. Sempre tem um convidando a gente. Quer tomar um gole? Quer dar uma pitada? Toma aí. Um golinho não tem problema. Um trago não tem problema. Que nem uma vez eu estava desempregado e eu tinha comentado com um rapaz que eu queria trabalhar com caminhão, só que eu não tinha registro de carteira com motorista de caminhão. Ele falou assim para mim: não, se você quiser eu esquento a sua carteira, eu contrato você, dou um tempo e depois dou baixa e você fica como se estivesse trabalhando para mim 2 anos, 3 anos. Eu falei: não vai dar não. Ele falou: como que não vai dar? Eu falei: não, eu sou crente. Ele: e daí que você é crente? Deus sabe que você está precisando de serviço. Olha só, Deus sabe que você está precisando de serviço. Ele não vai achar ruim. Eu falei: vai sim. E outra, e depois na hora de eu pregar o evangelho para você vai jogar na minha cara: eu não vou ser crente que nem aquele fulano que eu esquentei a carteira dele, né?
Ele é mentiroso, não sei o quê. Então vai usar contra a gente mesmo. O inimigo, ele é tão sujo que ele dá para nós uma chance de crescer ou de ser abençoado, para que nós depois negamos o Senhor, para depois ele jogar na nossa cara, né? O que aconteceu com Sansão, né? O que aconteceu com ele? Não ouviu a voz de Deus, deu atenção para a mulher que está sendo usada, nem estava percebendo. A Bíblia diz que quando ele falou, levantarei de novo contra os filisteus, quando ele foi ver, não tinha mais força. Então, às vezes, a nossa brincadeirinha de ser crente, quando você pensa que você pode falar ou fazer aquilo, quando vai ver, está desaprovado, muitas das vezes, né? Que nem aconteceu com Caim, a lição que a gente vê no Caim, é que Deus falou para ele, se você fizesse isso de coração, eu não aceitaria? Aceitaria a oferta dele, não é só porque ele não deu do animal, e foi dada da parte de plantação, mas o que Deus viu não foi o que ele foi dar, é como ele foi dar, a inveja, e o que ele deu, foi do resto, foi de qualquer jeito. Então Deus não aceitaria se fizesse de todo o coração? Aceitaria. Então, mas nós temos que ter a noção, como a gente está servindo a Deus, para depois não ser envergonhado, porque eu já vi muito crente ser envergonhado na frente dos outros, que me deu pavor. Eu estava numa igreja uma vez, e o pastor chamava todo mundo para orar perto do púlpito, chamou todo mundo para orar, e todo mundo ficou orando, e eu estava orando ali, e daqui a pouco o irmão começou a falar em mistério, mas é mistério assim. Falei, eita Deus. Aí que daqui a pouco ele começou e falava em mistério, e Deus falando para mim, eu não estou com ele. Falei, meu Deus, estou julgando o irmão. Falei, Senhor, tira esse julgamento da minha cabeça. Ele falou, não estou com ele. Falei, Jesus amado, ele está aqui no mistério terrível, suando a camisa ali, batendo no chão, e falando em línguas, e Deus falando, eu não estou com ele. Falei, meu Deus do céu, repreenda de mim. Aí eu falava em espírito, repreenda de mim, Senhor Deus, eu estou julgando o irmão. Eu estava desempregado nesse dia. Aí tudo bem, acabou, tal, foi embora para casa. Aí eu falei para os irmãos lá, falei assim, eu estou desempregado, será que tem alguém aí que pode dar um emprego, sabe alguma coisa, tal. E nisso aí ele falou, aonde eu trabalho, irmão, aonde eu trabalho tem acho que o chinês tem lá um barracão para limpar. Eu falei, eu vou lá, eu encaro qualquer negócio. E eu chego lá, trabalho até 9 horas, e quando é 9 horas, é a hora de tomar café. Aí eu peguei um café, um pãozinho que eles dão lá, dava. Aí começaram a falar palavrão, uns negócios assim. Eu fui saindo devagarzinho, saindo devagarzinho. Aí um lá falou assim, e aí, mano, vai me dizer que é crente? Eu falei, sou crente. Mas você é que nem esse aqui? Encharca a cara, bate na esposa, briga com a esposa, não sei o que. Eu falei, logo o irmãozinho que estava no mistério, brigava, batia na mulher, não sei o que. Eu falei, não sou como ele não. Fui para outro canto, não dei golpe também pro inimigo. Aí na hora que todo mundo voltou para os seus barracão, eu fui lá onde o barracão o irmão estava. Falei, bonito, hein? Que mistério é esse, hein? Quer dizer que ontem você estava cheio. Mas o que é esse negócio aí, rapaz? Falei, o que é esse negócio aí de você falar em mistério com Deus e você é desse jeito mesmo? Não, é mentira, Deus. Olha, rapaz, eu pergunto para sua esposa. Não, sabe o que é, irmão? É porque viver junto com essas turmas, não sei o que. Eu falei, não, isso aí não é desculpa não. Isso aí não é desculpa não. Pelo amor de Deus. Passou mais de um mês sem ir para a igreja de vergonha. Depois que eu chamei a atenção dele lá. Depois foi aparecendo devagarzinho. Mas o inimigo é astuto, irmão. Não é porque está lá cheio falando em línguas que é Deus, não.
Então a gente tem que ter o discernimento de espírito. Quer falar, pastor? Não. Provérbio 18, versículo 20 fala assim: do fruto da boca cada um se fartará o seu ventre, do renovo dos seus lábios ficará satisfeito. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Olha só, a morte e a vida está na sua boca. Não vai dar, não vou conseguir, esse casamento meu está esse casamento está uma porcaria, está nojeiro, esse casamento não vai para frente. A minha mulher sempre falava isso. A gente tem que separar. Eu falei, não tem que separar não, Deus não gosta de separação. Não, a gente não dá certo. Eu falei, vai dar certo, calma. Nosso casamento, calma, eu estou buscando. Você não está buscando, mas eu estou. Não, vamos separar. Eu falei, olha, se você separar de mim, você vai ver eu sendo abençoado e você vai se arrepender, porque eu vou ser abençoado. E eu vivia numa pendura, eu pagava na rádio para fazer programação, eu pagava. Falei, olha, ela xingava eu, falando assim, você pega aí, trabalha aí, faz seu bico, em vez de colocar as coisas para dentro de casa, você coloca, você fica pagando rádio para poder colocar palavra para os outros, tocar música para os outros. Falei, calma mulher, estou semeando mulher, calma. Aí depois eu fui para Rádio Alegria, o irmão convidou lá eu não pagava. E ainda ganhava um trocadinho ainda, de vez em quando, que o irmão me dava cesta básica. Falei, opa, melhorou, né? Comecei a ser abençoado, né? Mas teve impedimento para atrapalhar a minha vida, teve vários impedimentos. Pessoas que diziam que a minha programação não podia ir para o ar, porque eu falava errado, eu falava caipirão, as crianças podiam aprender coisa errada, mas as crianças gostavam de mim, que ficava até 3 horas, tinha uma menininha que 3 horas da manhã, todo dia, cantava ao vivo na minha programação. Ela falava para a mãe dela, acorda eu 3 horas mãe, para me cantar lá com o Luiz Fernando. Então, eu conquistei bastante público com isso, e disso daí, fui abençoado com um carro, ganhei um carro, um Escort conversível. Aí vieram falar para mim qual que é o segredo de ganhar carro. Eu falei, o segredo é fazer a obra. O segredo é fazer a obra. Deus conhece a nossa necessidade. Eu vou pregar a palavra de bicicleta por aí, enroscando o paletó na corrente, e vamos que vamos. Quanto você cobra, Luiz Fernando, para pregar? Não, que cobra nada não cobra nada não, o segredo é não cobrar, né? O segredo é não cobrar. O locutor lá da rádio falou assim, você queima nós, rapaz, você é o único que não cobra. Deus me dá as coisas. O irmão ligava, Luiz Fernando, eu estou esperando você na loja tal. Eu ia lá, escolhe o terno. Aconteceu umas 3 vezes isso. Escolhe o terno. Teve um lá que era da congregação. Eu ia pregar numa vigília, e aí Deus mostrou para a esposa dele, que era para dar um terno para mim. E mostrou até a cor do terno, que era marrom. Falou, e é marrom ainda, amor. Vai lá, chama o Luiz Fernando lá na loja. Chamou eu lá na loja, falou, escolhe aqui. Tinha terno caríssimo lá, mas eu queria o mais barato, porque eu gostei do mais barato, né? Não é o mais, eu vou pegar o mais caro sem gostar dele. Peguei o mais barato e peguei o marrom. Ele falou, rapaz do céu, Deus confirmou que era Deus mesmo que tinha falado, que a minha esposa falou que você ia pegar um marrom. Então, quando nós direcionamos as nossas vidas confiando em Deus, Deus age. Então eu vejo que o poder da boca é tudo. Depois de convertido é só na oração do joelho. Eu não preciso falar, eu só preciso quebrar a maldição. O que o inimigo quer?